Olá, assinante da TV Destaque, estamos aqui iniciando mais um programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação. Nosso programa focado na informação e na formação da cidadania. Hoje, mais uma vez, na companhia da doutora Tatiana Fiore, com quem tenho a satisfação de dividir essa entrevista. Doutora Tatiana, eu sei que você reservou um convidado muito especial. Aliás, você está de parabéns porque todos os convidados que você tem trazido ao programa são da melhor qualificação. Quem é esse convidado de hoje que o telespectador está curioso para saber? É uma imensa satisfação estar com vocês novamente, Dr. Clóvis, telespectador da TV Destaque. Quanto à grandeza dos convidados que eu tenho apresentado, né, para informar ao nosso telespectador, aqui é o assinante da TV, dizem, né, que a gente tem que andar com os grandes para a gente poder, então, eu ando com um gigante, porque já que eu não cresci, então eu tenho que andar com os gigantes para poder... E esse de hoje é gigante em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né? Eu sou suspeita a falar do Dr. Sodero. Já falei quem é o entrevistado, né? Dr. José Roberto Sodero Victório. Ele que é sócio proprietário da Sodero Advocacia, pós-doutor em Bioética e Meio Ambiente do Trabalho na Universidade de Salerno, na Itália, doutor em Ciências Jurídicas Sociais, mestre em Ciências Ambientais, pós-graduado em Direito Empresarial, coordenador, professor de pós-graduação, palestrante, parecerista, conselheiro do Instituto dos Advogados Previdenciários e um ser humano ímpar. Eu acho que é uma qualificação que não pode faltar. Né? Porque sempre atende aos chamados da nossa OAB Guarulhos, da população guarulhense e aos nossos chamados, né, aos nossos pedidos de socorro. E ele vai estar falando conosco hoje sobre as verdades e os mitos da terceirização. Tanto se fala agora na mudança da terceirização, quais as vantagens, as desvantagens, o que é, vamos esclarecer. Muito bem. É um prazer, Clóvis, Tatiana, estar aqui, de falar com o telespectador a respeito de questões do dia a dia, do direito do trabalho, do direito previdenciário. Muito bem. Doutor Sodero, a satisfação também é minha, porque eu tenho um carinho muito grande por você sabe disso, já externei várias oportunidades. Eu acho que o reconhecimento é uma das grandes virtudes que o ser humano tem que ter, né? Reconhecer quem tem valor. Obrigado, e você certamente está nesse rol. Agora, deixa de conversa para lá, porque o telespectador quer saber o seguinte. Terceirização. Tanto se fala em terceirização hoje no Brasil, né? Ela assusta um pouco até com essa crise econômica e com uma onda de desemprego, né? Essa semana eu conversava com um gerente na Caixa Econômica Federal e perguntei para ele como é que está. Estranhei porque primeira vez que eu vou na Caixa Econômica e a Caixa Econômica estava vazia. Eu falei, mas por que está vazio? Ele falou, doutor, nós só atendemos agora seguro-desemprego e liberação de fundo de garantia. Não tem mais serviço que a gente possa prestar. Então, terceirização, o que significa isso? Por que terceirizar, se é que tem que terceirizar? E a que nos leva a terceirização? Então, Clóvis, no mundo inteiro, a questão da terceirização está ligada a uma qualificação de uma atividade que a empresa, chamada empresa contratante, empresa mãe, ela não tem no dia a dia seu. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa na área automobilística que faz montagem de automóveis, mas ela não tem uma expertise, uma qualificação na área da informática, da tecnologia, da informação, ela contrata uma empresa terceirizada e especializada, que tem uma expertise nessa área da informática para prestar o seu serviço. Isso acontece no mundo inteiro. Mas, doutor Sodero, isso também não poderia ser suprido, e eu acho que é o que confunde muitas vezes, com o trabalhador temporário? Não, são coisas diferenciadas, né? A própria justiça brasileira, às vezes, faz uma confusão danada a respeito do que é o contrato temporário, de mão de obra temporária, e o contrato de terceirização. O contrato de mão de obra temporária, existe uma empresa em que ela coloca um empregado para substituir um outro empregado que está afastado por doença ou que está em licença remunerada dentro dessa empresa contratante, dessa empresa mãe.
Ou ainda, ela coloca esse empregado para prestar uma atividade sazonal na empresa. Por exemplo, aumentou o número de pedidos por um período de 90 dias. Aí ela coloca esse trabalhador lá. Ela não tem expertise nenhuma, ela não tem qualificadora nenhuma, ela só coloca o empregado para trabalhar para aquela empresa chamada empresa-mãe. Eu tenho observado aqui, doutor Sodero, que no Brasil nós sempre temos a mania de copiar, mas a gente sempre tem aquele camarada que copia, mas aproveita o ladinho para tirar algum proveito. Aqui no Brasil, nós temos percebido o quê? Que a terceirização não veio com essa característica que você falou da Europa. É verdade. A gente sabe, tem notícia, e nós na área jurídica tomamos conhecimento sempre, as empresas no Brasil estão usando a terceirização para diminuir carga tributária. Carga tributária ao ponto de algumas pegar os funcionários, criar uma cooperativa meio que fantoche dentro da própria empresa, associar esses empregados na cooperativa para ela poder se livrar de carga tributária. É mais ou menos isso que acontece? Trabalhistas, porque acaba empurrando de uma certa forma. É um conjunto. Diminuição de carga tributária e também diminuição de encargos trabalhistas e direitos trabalhistas. Por quê? As empresas argumentam que com a quantidade de carga tributária que tem e de direitos trabalhistas que foram conquistados ao longo de várias décadas, isso encarece o produto e ela perde competitividade. Então, os argumentos dos empresários para a terceirização, eles vão de encontro a essa diminuição de carga tributária e de direitos trabalhistas, de custo de direitos trabalhistas. A questão da expertise, da qualificação da empresa terceirizada, ela fica deixada de lado. É verdade isso. E aí vem o seguinte, se cria aquele clima, porque o cooperativismo é um apelo forte, né? Todo mundo é dono do negócio, todo mundo trabalha em harmonia, todo mundo trabalha para ele. Ele passa a formar a cooperativa, perde os direitos trabalhistas e quando ele sai da empresa, ele já perdeu a oportunidade de reclamar os seus direitos trabalhistas. É verdade, porque já passou o período. Já veio, né? O que acontece no Brasil é justamente, e a Justiça do Trabalho tem trabalhado muito com isso, é a questão da fraude trabalhista, a fraude da terceirização. O cooperativismo é uma ideia espetacular. O que ele não pode ser usado é a título de fraude. E, obviamente, o que acontece também, Clóvis, é que essa empresa que contrata de forma equivocada, ela passa a ser responsável subsidiária hoje pelos direitos que não foram pagos para o terceiro. Né? Agora, o que a gente precisa restabelecer é o que é tranquilamente essa questão da terceirização. Quem pode terceirizar? Aonde que se pode terceirizar? Nós estamos falando hoje, o único estudo que a gente tem a respeito disso é de 2013, da CUT com o DIEESE. Eles conseguem estabelecer que nós temos entre 12 e 14 milhões de empregados terceirizados no país. Doutor Sodero, aproveitando esse gancho, nós temos agora a discussão do projeto de lei, que é o 4.330, ou do projeto de lei complementar 30 de 2015, mas há muito pouco tempo nós tínhamos, se não me falha a memória, era uma OJ, uma orientação jurisprudencial, a 191, da seção de dissídios individuais, né? E também uma súmula, que era a 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa súmula ela teve uma extensão do que seria a terceirização, como que seria a administração dessa terceirização, né? O que altera, de fato, dessa mudança da súmula 331 para esse projeto de lei? Então, a súmula 331 é a que prevalece hoje na questão de decisões dos tribunais. Ela estabelece que eu posso só terceirizar atividades meio da empresa. Não posso fazer terceirização de atividades fins. Eu vou pedir, só para você não deixar o telespectador na dúvida, porque o telespectador, na verdade, muitos não são da área jurídica. O que é meio e o que é fim? Eu acho que essa dúvida nós vamos continuar tendo, porque há uma dúvida danada no próprio Poder Judiciário de estabelecer o que é atividade meio e atividade fim. Por exemplo, se eu fabrico cerveja, se eu industrializo
a bebida que nós gostamos tanto aqui no Brasil, que é a cerveja. Suco de cevada. Suco de cevada. O fato de engarrafar, envasar e tampar é atividade meio ou é atividade fim? Existem decisões. Como é que eu bebo cerveja se não tiver esse meio? Mas eu posso vender, por exemplo, ela a granel. Pode. Eu posso não envasar, eu posso não comercializá-la. Então tem uma série de nuances que a gente vai trabalhar. Mas para ficar bem claro, serviços de telefonia da empresa, serviços de atendimento de entrada e saída no local de trabalho, serviços de segurança, serviços de informática, serviços na área jurídica, esses serviços, em tese, eles podem ser terceirizados. O telespectador que mora em apartamento, ele tem possivelmente à sua disposição todo dia a portaria do prédio, que normalmente é terceirizada. Serviço terceirizado. A vigilância, que é normalmente a manutenção do prédio, que é, né, a faxina, a manutenção, a rede elétrica, a rede de esgoto, normalmente é. O que muda, Tatiana, no PL 4330, no projeto de lei 4330, é que ele autoriza a terceirização da atividade fim. Ou seja, pararíamos com essa discussão de atividade meio e a empresa poderia terceirizar qualquer atividade dentro do seu ramo. É o liberou geral. Liberou geral. Essa é a grande discussão. Eu acho que a nossa discussão, então, atinge uma esfera muito maior, porque você vai estar desvinculando a finalidade de um contrato de trabalho. Também. Você vai ter vários problemas, né? Vários problemas e várias soluções também. Primeiro, que se você estabelece se é atividade meio ou atividade fim, você solidifica, você garante para as pessoas alguma segurança jurídica. Hoje a empresa que vai envasar a cerveja, vai tampar a garrafa da cerveja, ela não sabe se ela está fazendo atividade meio ou atividade fim. Então, a gente precisaria resolver essas questões. Ela traz alguma responsabilidade para a empresa que está contratando. O governo foi muito esperto, ele conseguiu passar a ideia de que a empresa que contratou a empresa terceira, ela fica obrigada a pagar todos os tributos, ela retém os tributos, contribuição previdenciária e imposto de renda. Então, o governo... O que é do governo? O que é do governo fica garantido. O grande problema que os trabalhadores estão reclamando é a precarização dos direitos trabalhistas que foram conquistados ao longo de várias décadas. Esse é o maior medo. Por outro lado, a indústria diz, nós vamos conseguir aumentar a quantidade de empregos. Então, essa é a dicotomia. Aí não seria emprego, seria serviços. Serviços. Porque, na realidade, Clóvis, há uma discussão de que esse trabalhador terceirizado, ele fica no máximo 3 anos na empresa. E logo depois ele sai. Então, essa questão do aumento ou não ainda é muito discutível. Eu acho que então aí entra a questão da dúvida da questão do trabalho temporário, porque se ele fica no máximo 3 anos, acaba tendo um tempo. Essa é a grande dúvida. É que o trabalho temporário ele pode ficar no máximo 3 meses, prorrogáveis excepcionalmente por mais 3 meses. Mas seria uma burla da legislação do temporário, mais ou menos assim. Mais ou menos isso. Agora, eu vejo aí o seguinte, viu, doutor? É preocupante isso aí, por uma razão muito simples. O trabalhador vai deixar de ter direitos trabalhistas e, para poder prestar o serviço, ele vai ter que se regularizar e vai se tornar um devedor de obrigações fiscais. Na realidade, assim, as empresas de terceirização, e a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da terceirização, de não chamar de mão de obra terceirizada, para a gente justamente voltar ao conceito da terceirização. Qualificação, qualidade, expertise. O projeto fala que a empresa de terceirização deve ter um certificado de expertise, de qualificação naquela área. Mas a gente sabe como é que funcionam as coisas no Brasil. Então, essa talvez seja a grande preocupação, Clóvis, da precarização mesmo do serviço, dos direitos dos trabalhadores. A discussão é grande, nós temos muita coisa para falar, só que o intervalo chegou e nós temos que conceder, senão o Fábio vai ter um treco com a gente para variar no programa, né? Então, vamos lembrar a vocês que o programa ele é reprisado todas as terças-feiras, às 7h30 da manhã, e que nós podemos
questionar dúvidas sobre terceirização, sobre essa nova legislação ao Dr. Sodero, mandar sugestão de pautas através do e-mail direitosideveres.tvdestaque@proleges.com.br. Se você não assistiu nem no dia, nem na reprise, ele está sempre acessível na plataforma do Proleges, o seu portal jurídico. Então, vamos ao intervalo, voltamos já com o Dr. Sodero e o Dr. Clóvis falando sobre terceirização.